Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar com uma oração? Glória a Deus, vamos começar com uma oração? Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada pelo pão de cada dia. Te agradeço pelo meu irmão, minha irmã, Pai, que está ouvindo mais uma vez uma mensagem aqui, ou então está pela primeira vez, caiu aqui de paraquedas, ou então alguém mandou um link para ela. Meu Deus, abençoa essa pessoa que está ouvindo a mensagem, que está acompanhando o canal, que está, meu Deus, meu Pai, nesse mesmo propósito, papai, que é estarmos na tua presença, meu Deus, ouvindo a tua palavra, oh, meu Deus, aprendendo mais de ti. Eu te agradeço, papai, pela vida de cada um. Meu Deus, perdoa as nossas ofensas, Pai, nossos pecados. Vem nos alcançar, Pai. Oh, meu Deus, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Meu Deus, receber a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor. Que não falte a tua presença sobre nossas vidas e família, Pai. Eu te louvo e te agradeço. Fala conosco através da palavra. Se faz presente. Espírito Santo, tu és bem-vindo mais uma vez. Glória a Deus. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor se faça presente, que o Espírito Santo faça morada em mim e que venha, meu Deus, falar conosco hoje. Quebranta os nossos corações, Pai. Vem nos ensinar mais, dá-nos entendimento. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Glória a Deus. Dá o seu like, envia para os seus amigos, para sua amiga, grupo, você que está gostando aí do canal, amém? Gente, eu vim aqui só para passar para vocês aonde está escrito sobre o que eu comentei no vídeo passado, sobre o testamento que quando não... Ele é somente válido se tiver morte, né? Eu estava comentando sobre os testamentos. E isso está escrito lá em Hebreus, eu queria passar para vocês, amém? Pega lá a sua palavra, né, que é a Bíblia, pega a Bíblia, se você puder, e vamos acompanhar comigo. Eu quero ler desde o começo. Hebreus 9. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição ao que se chama o santuário. Ele está falando aqui, gente, do templo que era antes, né? Que era uma tenda, né? Onde tinha vários rituais lá que eles faziam, porque antigamente não era um templo de tijolos, né? Não era uma como nós temos hoje. Foi feito o primeiro templo mesmo quando Salomão reinou. Davi queria fazer o templo, só que Deus não permitiu. Ele disse, aí Deus falou que ia ser Salomão que ia fazer o templo. Antes disso, era feito numa tenda, né? E o povo de Israel, eles eram pessoas nômades, eu não sei explicar assim certinho, mas eles viviam de lugar em lugar, né? Então, era feito numa tenda, que aí era mais fácil também de se deslocar, né? Se retirava tudo e se deslocavam para outros locais, né? Então, ele aqui está explicando mais ou menos como que era o santuário antigamente, que tinha a Arca da Aliança, né? Tinha o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, tinha tudo uma passagem assim, no santuário, né? Que era feito, né? Tudo um ritual. E no lugar santíssimo, né? Somente o sacerdote, o sumo sacerdote que podia ir lá. Não era qualquer um que podia entrar. Então, era aqui ele está falando, ó. Vamos voltar. Um terceiro aqui, ó. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chamava o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, coberto de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança, e sobre a arca os querubins da glória, e faziam sombra no propiciatório, da qual coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. Então você vê que era até o primeiro templo, até o primeiro
parte lá do templo, lá do local, o sacerdote entrava, mas somente o sumo sacerdote entrava naquele do Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança. E Jesus, ele foi o nosso sumo sacerdote. Ele passou pelo Santo dos Santos e o véu foi se rasgado. O véu, gente, é literalmente mesmo, o véu, porque havia esse véu que ele falou aqui. E esse véu era grosso, gente, não era véuzinho fino, não. Esses dias eu estava escutando do pastor Antônio Júnior comentando sobre esse véu. Ele era vinho, púrpura, ele estava falando sobre ele detalhadamente. Ele falou até a espessura dele, era bem grosso. Não dava para você ir lá e rasgar. Não dava, gente, era muito grosso esse véu. E quando Jesus morreu na cruz, aquele véu do templo, que estava lá no templo, ele se rasgou de cima a baixo. E não foi alguém que foi lá e rasgou, não. Ele se rasgou sozinho, ou seja, o próprio Deus rasgou aquele véu, aleluia, para dizer assim, ó, agora todos podem entrar na presença de Deus, todos podem estar na presença do Altíssimo. Após o sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos se achegar a Deus. Não é só o sumo sacerdote, mas nós agora podemos entrar na presença de Deus. Como que nós podemos? Em oração. É dobrar o joelho, orar. Não importa se é na igreja, se é na sua casa, em qualquer lugar que você tiver. Se você dobrar o seu joelho e orar e invocar o nome de Jesus, você vai estar na presença de Deus. Deus vai ouvir a tua oração. Não é maravilhoso isso? E antes não era assim. Deus não falava com qualquer um, Deus não se apresentava para todos, né? As pessoas não tinham acesso a Deus. Deus se comunicava com o povo através de profetas e só quem podia entrar naquele Santo dos Santos, estar perto, próximo de Deus, vamos dizer assim, era o sumo sacerdote da época. Olha isso, gente. E o que Deus fez? Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar e para nos libertar e para dar-nos acesso a Ele, para dizer que Ele agora é acessível para todos nós. Jesus, quando Ele veio nessa terra, Ele se comparou como pão. E eu vou falar palavras que eu ouvi também do pastor Antônio Júnior. Gente, eu tô aprendendo muito com o Antônio Júnior. Acessa lá a página dele. Aliás, ele tem Instagram, Facebook, o YouTube. Eu acompanho ele mais no YouTube, porque eu não tô muito nesses negócios, não. Eu tô mais no YouTube. Então, ele tem também site, ele tem livros. E eu tô acompanhando muito o pastor Antônio Júnior. E eu tenho aprendido muito sobre ele. E ele estava explicando que Jesus, ele falou que ele era o pão da vida porque ele queria, meu querido, minha querida, que a gente entendesse que ele é acessível para nós, porque na época o pão era acessível para todos nós, para todo mundo. O pão era muito barato, era algo que pobre até o rico consumia, o pão. Então por isso que ele falou, eu sou o pão da vida. Eita Jesus! Ele falou, se alimentem de mim, eu sou o pão da vida. Então, ele quis dizer que ele é acessível, que ele é acessível para todos, para o pobre e para o rico. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E agora eu me perdi aqui. Ora, estando estas coisas assim preparadas, no versículo 6, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo,
não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou numa vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha, aspergida sobre os imundos, o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então aqui está falando sobre o ritual que tinha antigamente para nos purificar de todo pecado, que matava bodes, novilhas e fazia todo, né, e aspergia sangue. Isso era um ritual assim que era para propiciação dos pecados, para arrependimento dos pecados do povo, entendeu? E aí Jesus veio no lugar. Jesus morreu por nós, ofereceu o seu sangue por nós, para nós, né, sermos livres, libertos, amém? Para sermos salvos e purificados os nossos pecados com o sangue de Jesus. Agora, os nossos pecados, porque nós todos somos pecadores e falhos, os nossos pecados hoje somos lavados e remidos, aspergidos pelo sangue de Jesus. Não é mais pelo sangue de animais, mas sim pelo sangue de Jesus nós somos purificados, nós somos salvos. Amém? E por isso é mediador de um novo testamento. Por isso que está falando aqui, ó, do Novo Testamento, porque a antiga aliança era feita, né, pelos animais, vamos dizer assim, ali era um ritual feito pelos animais, o sangue dos animais, que era nossa propiciação dos pecados. Agora, no Novo Testamento, na nova aliança, o nosso mediador, o nosso cordeiro é Jesus. Aqui está escrito, ó. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Olha o que ele falou. É isso que eu tinha comentado no vídeo anterior que eu queria passar hoje na palavra para vocês. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, purpúrea e ísopo e aspergiu tanto mesmo o livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Em quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Olha que forte essa palavra, hein? Sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote a cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morresse uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então aqui está falando, né, que Jesus ele morreu somente uma vez. O sumo sacerdote era necessário ele fazer isso uma vez por ano. Ele entrar no santuário lá, aspergir o sangue e oferecer lá todo o sacrifício. Mas o sacrifício de Jesus foi uma vez só. Senão, igual ele falou, imagine, todo ano Jesus vinha aqui na terra para fazer esse sacrifício. Misericórdia, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu fiquei imaginando, porque é o sofrimento que Jesus passou, né? Naquela cruz. Que é onde a gente vai também chegar lá. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Amém? Então, eu só queria falar sobre isso. Né? Eu queria passar
sobre esse assunto com vocês na palavra. Eu ia falar outra coisa, mas eu acabei esquecendo, gente, que eu ia falar. Esqueci. Eu passei aqui num versículo, acabei me lembrando de algo. Então, gente, Jesus é o único caminho que nos leva para Deus. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que eu lembrei. Então, não tem outros caminhos que nos levam a Deus, porque Jesus é o único caminho. E quando a gente for orar a Deus, nós temos que orar no nome de Jesus, porque Ele é o nosso advogado, o nosso mediador, o nosso intercessor. Ele é a nossa ponte para Deus. Ele é Deus. Ele também é Deus. Mas o Deus Pai, quando nós formos orarmos, nós temos que orar a Deus Pai no nome de Jesus. Por isso que toda vez quando eu oro aqui, eu falo com Deus Pai e finalizo em nome de Jesus. Para que, seja válida a nossa oração, porque Jesus nos ensinou assim. Ele, quando ele estava aqui na terra, ele sempre falava Pai, ele falava o que ele queria e ele falava, Então, ele direcionava a oração para o Pai. E sempre era no nome dele, era por ele. As coisas, e ele falava, aliás, desculpe, gente, ele sempre falava com Deus, Ele sempre falava Deus Pai. E quando ele falou aos discípulos para orarem, vocês orem assim. Vocês orem, e tudo que vocês pedirem, falem em meu nome, peçam em meu nome, e assim eu farei. E assim as coisas sucederá. Então, Jesus ensinou para nós orarmos em nome dele. Amém? E tem aquele, o tradicional que a gente sempre ora às vezes, o Pai Nosso, que Jesus ensinou o Pai Nosso, que é muito lindo também. Então, vamos encerrar esse vídeo. Deus abençoe e até o próximo. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.